Hoje nós temos um assunto muito importante para conversar com você. E o tema que eu vou tratar hoje é uma pergunta ao seu coração. Você está cheio do Espírito Santo? Nós vamos tratar do assunto de hoje à luz de Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, trata de um dos assuntos mais importantes do cristianismo, a plenitude do Espírito Santo. E ele escreveu assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há aqui nesse texto uma semelhança superficial e um contraste profundo. A semelhança superficial é que uma pessoa embriagada com vinho e uma pessoa cheia do Espírito Santo estão tomadas por forças alheias a elas mesmas. Uma pessoa está sob o efeito do álcool e a outra está sob o efeito do Espírito Santo de Deus. Mas também há aqui um contraste profundo, porque se a plenitude do Espírito Santo leva a pessoa à adoração, ao louvor, à gratidão e à submissão, uma pessoa bêbada, embriagada, é conduzida à dissolução. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre este assunto. Você está cheio do Espírito Santo? Nem todas as pessoas que têm o Espírito Santo estão cheias do Espírito Santo. Se você já é convertido a Cristo, se você já entregou sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo. Não há nenhuma pessoa salva sem o Espírito Santo. Todas aquelas pessoas que foram convertidas a Cristo foram batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Mas nem todas as pessoas que têm o Espírito Santo estão cheias do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Mas eu quero, à luz desse versículo, tirar algumas lições para compartilhar com você. Primeiro, a plenitude do Espírito Santo é uma ordem expressa de Deus a você e a mim. Enchei-vos do Espírito. Não é uma opção nossa. Não é apenas uma possibilidade. É uma ordem. É um mandamento. É imperativo. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. Certa feita, o Dr. Billy Graham foi procurado por uma pessoa da igreja para receber uma denúncia de que um diácono da igreja estava cometendo o grave pecado da embriaguez. E o Dr. Billy Graham, ao escutar a pessoa que denunciava, respondeu: é verdade. Esse diácono, se está se embriagando, ele é passível de repreensão. Mas eu pergunto ao irmão: você está cheio do Espírito Santo? Porque se a embriaguez é um pecado, não ser cheio do Espírito Santo também é um pecado. Não embriagar-se é o lado negativo. Não ser cheio do Espírito Santo é o outro lado. Ser cheio do Espírito Santo é o aspecto positivo. Mas em segundo lugar, esta palavra enchei-vos do Espírito Santo está num tempo verbal no grego chamado de presente contínuo. Sabe o que significa isso? É que ser cheio do Espírito Santo não é uma ordem que foi dada e aconteceu uma única vez. Por exemplo, quando Jesus mandou lá na festa de Caná da Galileia os garçons: enchei d'água as talhas. Aquelas talhas foram cheias uma vez só e nunca mais precisaram ser cheias outra vez. Isso é um fato consumado, que não se repete mais. A ordem aqui é diferente. Enchei-vos do Espírito é algo contínuo. Você deve ser cheio do Espírito Santo hoje, você deve ser cheio do Espírito Santo amanhã. Você precisa ser continuamente cheio do Espírito Santo. A plenitude de ontem não serve mais para hoje. Todo dia você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós dependemos desta plenitude do Espírito Santo para termos uma vida plena, maiúscula, abundante, superlativa.
Terceiro lugar, esta palavra enchei-vos está na voz passiva. Significa o seguinte, que eu não sou o agente desta plenitude. É o próprio Deus que me enche. Nenhum pastor, nenhum missionário, nenhuma igreja tem competência e autoridade para encher você do Espírito Santo. O próprio Deus, e só o próprio Deus, pode revestir-nos, pode plenificar-nos, pode encher-nos do seu Santo Espírito. Mas ainda em quarto lugar, esta palavra está no plural, enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, todos nós que cremos em Jesus Cristo precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não apenas os pastores, os pregadores, os líderes, os missionários, mas o crente que acabou de nascer de novo pode e deve também ser cheio do Espírito Santo. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, todos os que creem precisam, devem imperativamente serem cheios do Espírito Santo de Deus. Mas finalmente, a plenitude do Espírito Santo, ela pode ser verificável, ela pode ser notada, ela pode ser percebida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela demonstra sinais. Primeiro, ela tem no seu coração um profundo gesto de comunhão com os irmãos, falando entre vós com salmos. Ela demonstra essa plenitude através de uma vida de adoração a Deus, de gratidão a Deus e de disposição de humildade, de serviço, de submissão uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um marido melhor, é uma esposa melhor, é um filho melhor, é um pai e uma mãe melhor, é um patrão melhor, é um empregado melhor, é um cidadão melhor, é um crente melhor. A vida dele precisa ser o avalista das suas palavras.